Em uma ocasião, me lembro de mamãe me contar sobre um padre que chegou naqueles primeiros meses fazendo pressão em cima do dono da pensão, querendo que ele expulsasse o americano de lá. E o dono da pensão disse: olha, eu não digo para o senhor como fazer na sua igreja. E eu não aceito que o senhor venha me falar quem eu posso botar dentro da minha pensão. Ele não vai sair daqui, não. Então os dois estavam discutindo um bocado, e papai, observando a discussão, né, amigável, mas forte, decidiu que uma das coisas que ele podia fazer era dar um presente. Quando você conhecia uma pessoa pela primeira vez e tal, era uma coisa cortês você dar uma lembrança para aquela pessoa, né? Então ele foi ao quarto, pegou uma Bíblia, escreveu uma dedicatória ao padre, enrolou num papel e saiu e disse: eu tenho um presente para o senhor. E deu uma Bíblia a ele. Quando o homem abriu e viu que era uma Bíblia protestante, ele ficou irado. Mas, por educação, ele não podia recusar o presente. E por educação também, ele não podia dizer nada mais do que obrigado. A primeira igreja teve seus primórdios no final dos anos 30, quando o missionário Edward McLean, norte-americano, chegando ao Brasil, vindo pelo Rio de Janeiro, chegou até Salvador, onde um amigo seu disse que, se fosse iniciar uma obra evangélica no Brasil, escolheria o Vale do Cariri, por suas cidades que estavam prosperando, crescendo, e pela religiosidade que havia nessa cidade de Juazeiro, ou em todo o Cariri, fundamentado no Padre Cícero Romão Batista. Então, Eduardo McLean, ouvindo isso de um seu amigo lá em Salvador, resolveu vir ao Cariri. E chegou no ano de 1936. Ele chegou naquela situação de uma cidade muito idólatra e muito voltada à liderança do Padre Cícero, que havia falecido há apenas 2 anos. Ele faleceu em 1934. Então, Edward McLean chegou nesse contexto de uma cidade que havia perdido seu líder religioso, que tinha este homem quase como o seu Deus, e ele então, com certeza, enfrentaria sérios problemas para iniciar o trabalho aqui. Então veio para cá e começou a ter contato com as pessoas. Foi quando ele conheceu um senhor português que morava perto do centro da cidade. Não era a cidade que é hoje, logicamente, era bem menor. E esse português tinha uma pensão. Então ele foi na pensão dele e pediu para ter um quarto para morar lá e começou então a fazer contato com as pessoas. Agora, como eu tinha explicado, ele, por causa das pressões que surgiram e as tentativas de expulsá-lo por parte dos padres, dos dirigentes da Igreja Católica aqui, eles faziam ameaças, pediam que comerciantes não vendessem produtos para ele. Minha mãe me contou que naqueles primeiros anos, quando ele estava sozinho, o primeiro missionário a vir trabalhar com ele só veio 3 anos depois. Então ele passou 3 anos solteiro, sozinho, numa pensão. E
as pessoas tinha um grupo de pessoas que se abriam, eram corteses, né? Não era uma perseguição assim extrovertida, eu chamaria, né? Não jogavam coisas nele, esse tipo de coisa, mas a pressão mental, a pressão sobre ele era grande. Então, Edward McLean, na sua sabedoria e diplomacia, resolveu iniciar os trabalhos no sentido de ir muito vagarosamente e procurar ganhar amizade com algumas pessoas da cidade e também usar o inglês que ele tinha de sobra, né, por ser americano, para oferecer oportunidade a jovens da cidade a estudar, e assim ele foi ganhando amizade com algumas pessoas e também com alguns jovens, dando aulas de inglês, e assim começava a sua amizade e o seu evangelismo. Então ele começou a ter contato com famílias da cidade que eram influentes, famílias de políticos, famílias de comerciantes que tinham com os seus filhos interesse não no evangelho. Eles eram católicos, né, apostólicos romanos, fiéis e leais e tal, mas eles estavam interessados no inglês, em ler inglês, em falar inglês, e alguns falavam de fazer cursos fora, né, em outros países, e precisavam do inglês. Então isso acabou sendo um meio de introduzir o evangelho na região. No meu conhecimento, o primeiro local alugado por Eduardo para fazer reuniões foi ali na Rua do Cruzeiro, não muito distante da praça. E ali ele fez as primeiras reuniões, iniciando ali a congregação, que depois se transferiria para a Rua São Paulo, onde ainda hoje é o local onde está a primeira igreja e o Colégio Batista. O trabalho, então, começou a tomar forma com a conversão de algumas pessoas e um grupo foi se formando até que a igreja foi organizada e eles compraram ali, os missionários compraram ali uma propriedade grande onde funcionaria depois a igreja e o Seminário Batista do Cariri, no local onde hoje é o Colégio Batista do Cariri, e também no outro lado da Rua São Luís, onde hoje é a Galeria Batista. Foi nessa época que, nos inícios desse trabalho, eles compraram o terreno, começaram a colocar um muro ao redor. E, pelo que me lembro que mamãe contou, começaram a construir na segunda-feira, e segunda-feira vinha uma turma mandada pelos padres para derrubar o trabalho. Fizeram isso na terça-feira. Construíram na terça, veio a turma à noite e derrubou. Isso provavelmente porque era um vigia, e o vigia era intimidado, né? E aí a turma fazia o que queria. E assim foi por um período de 2 semanas, construindo, derrubando, construindo, derrubando, construindo, derrubando. Até que essa situação chegou ao prefeito da cidade. E algumas das famílias, inclusive, se eu não me engano, uma filha dele era aluna de papai de inglês. O prefeito ouviu da própria filha que o Mr. Eduardo estava sendo perseguido. E ela achava que quem estava por trás era a igreja. Então, o prefeito tomou providências para tomar conhecimento melhor de quem estava envolvido e depois mandou um comunicado ao padre,
e disse a ele, se o senhor mandar a sua turma para lá, então eu vou mandar a minha turma. E todo mundo sabia que na época eram jagunços, eram pistoleiros que estavam à disposição do prefeito. E então ele colocou homens no local para defender o muro que estava sendo construído. E com a vinda destes jagunços e a proteção do poder público, eles acabaram fazendo o muro. Aqui mesmo onde funciona hoje a primeira igreja, o Colégio Batista, aqui não existia nada, a cidade era da Rua do Cruzeiro para baixo. E eu lembro da carta escrita pelo missionário Edward McLean, né, uma carta de relatório que nós temos aqui nos arquivos, dizendo que estavam mudando de local, comprando uma área muito boa, muito grande, distante do centro da cidade, mas a tendência seria a cidade crescer por aqui. Então, essa visão, esse poder de percepção, dado certamente pelo Espírito Santo de Deus, fez com que esse fosse um aliado importante para que nós desfrutássemos hoje do trabalho que nós temos, graças à dedicação desses homens. Deste muro, nesse cercado, então, foi construído uma igreja, foi construído a escola, o Colégio Batista, o início do Colégio Batista. Era uma escola primária, era de filhos de crentes expulsos da escola pública e da escola paroquial. Muitas dessas crianças não eram crentes na época. Foi a conversão dos seus pais que levou eles a serem expulsos. Então, os padres não estavam nem ligando para o fato de que essas crianças ainda eram católicas, né, na sua fé, mas com a igreja se virou contra elas, então elas acabaram estudando com os crentes. E minha mãe foi professora, Dona Luísa, esposa do pastor Pedro Brooks, também foi professora, Dona Mary Mills e a Dona Florence. Todas elas estavam incumbidas e faziam parte do corpo docente dessa escola para crianças. Nessa época também, o missionário Jim Wilson tinha se estabelecido na cidade de Missão Velha e Edward McLean, com os outros amigos, convidaram a ele para voltar a Juazeiro e fundar o Seminário Batista, que na época se chamava de Instituto Bíblico Batista. Então isso foi um passo importante, a fundação do Instituto Bíblico Batista, acompanhado de uma escola primária batista, essa escola primária muito ligada ao Instituto, mas também à primeira igreja. Então essa história, ela tem grande valor, ela precisa ser sempre relembrada, ensinada e contada para as nossas crianças, para os nossos jovens, para as nossas famílias, exaltar e reconhecer o valor da determinação, da fé, da entrega daqueles homens por amor ao reino de Deus, né? Numa época de muita dificuldade, né? Década de 30, imagina como era o Juazeiro e o Cariri, você entrega sua vida a uma causa, né? Deixaram a América e aqui vieram para se sacrificar por amor ao Evangelho. Então isso é muito forte para nós, principalmente porque eles tiveram a sabedoria de conquistar, né? As perseguições foram sendo superadas, as adversidades também, e eles foram conquistando, né, o bom nome, de modo que nós temos um campo abençoado hoje, também por causa do trabalho, determinação e testemunho daqueles servos do Senhor que deixaram essa herança para nós. A perseverança daqueles obreiros daquela época surtiu efeito, tanto que nós temos quase 40 igrejas e congregações aqui no Grande Cariri. É fruto da obra de Deus através desses pioneiros. E o ponto
inicial foi a primeira Igreja Batista de Juazeiro do Norte. Ele estava acostumado a uma vida dura. A juventude dele não tinha sido fácil. E por isso mesmo ele estava pronto para enfrentamento das coisas e das dificuldades que viriam. Diante disto, então, quando disseram que aqui era um lugar de alto risco e tal, ele descartou os cuidados e disse, não, eu acho que dá certo.